Você sabia que quase 10 mil pessoas em Goiás estão sendo monitoradas eletronicamente por tornozeleiras? Uma realidade que cresce e levanta dúvidas importantes sobre segurança e justiça no nosso estado. Fica comigo que eu te explico o que isso significa. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. De acordo com dados da Polícia Penal de Goiás, 9.630 pessoas estão atualmente usando tornozeleira eletrônica no estado, o quinto maior número do Brasil nesse sistema. A meta é alcançar cerca de 15 mil dispositivos, o que pode acelerar a justiça, em vez de esperar 10 a 15 dias para a instalação. Mas o que isso realmente impacta no nosso dia a dia, Anápolis e região? Para os profissionais da segurança pública, a tornozeleira digital é vista como uma forma de monitoramento rigoroso, liberando vagas em presídios para casos mais graves. Já para muitas famílias levanta questionamentos. Será que essa tecnologia está sendo usada de forma justa? Está garantindo segurança ou colocando civis em risco? Outro ponto importante, com o aumento rápido nas instalações, será que todas as regiões do estado conseguem acompanhar esse ritmo? Algumas comarcas ainda enfrentam atrasos na instalação, provocando tensão nas audiências preliminares. Em resumo, Goiás avança no monitoramento eletrônico, tentando desobstruir o sistema penal, mas a pergunta que fica é: esse caminho é seguro e justo para todos? Agora imagine o impacto disso na vida de cada goiano. Quase 10 mil pessoas com tornozeleiras eletrônicas caminhando entre nós, em ruas, comércios e bairros de Goiás. Esse número, que já impressiona, revela uma mudança drástica na forma como o sistema penal administra os condenados e investigados no estado. Mas será que essa estratégia realmente representa um avanço para a segurança pública? Enquanto as autoridades defendem o monitoramento eletrônico como uma solução moderna para reduzir a superlotação dos presídios, muitos cidadãos questionam se o Estado tem estrutura suficiente para acompanhar de perto tantos monitorados ao mesmo tempo. Afinal, cada tornozeleira exige um trabalho constante de fiscalização para que não se transforme em uma falsa sensação de controle. Agora pense comigo, o que acontece quando uma tornozeleira falha ou é rompida? Em 2024, Goiás registrou casos de rompimentos em série, onde condenados conseguiram escapar do radar da polícia por horas ou até dias. Isso mostra que, apesar do discurso tecnológico, o sistema ainda apresenta falhas críticas. O próprio Sindicato dos Policiais Penais já alertou que o número de servidores não cresce na mesma proporção que os monitorados. Isso significa que cada policial penal precisa acompanhar centenas de pessoas ao mesmo tempo, o que aumenta o risco de erros e atrasos em respostas emergenciais. Se de um lado há alívio para os presídios, de outro cresce o medo de que criminosos perigosos possam aproveitar essas brechas para agir novamente nas ruas. Mas tem mais um detalhe que preocupa: a desigualdade no acesso ao sistema de monitoramento. Enquanto em cidades maiores, como Goiânia e Anápolis, o uso das tornozeleiras já está mais consolidado, em cidades menores ainda há atrasos e dificuldades na instalação dos equipamentos. Isso cria um efeito dominó. Audiências de custódia são adiadas, presos permanecem mais tempo atrás das grades, mesmo com direito ao monitoramento, e o sistema se torna ineficiente tanto para a justiça quanto para a sociedade. Para quem mora em regiões menos assistidas, o medo é constante. Será que os criminosos realmente estão sendo vigiados como deveriam? E aí, eu te pergunto, até que ponto podemos confiar que as tornozeleiras estão cumprindo seu papel? Em Goiás, os números chamam a atenção, mas os bastidores revelam um cenário frágil e cheio de incertezas. Será que essa é uma aposta ousada que pode dar certo ou uma bomba relógio prestes a estourar? Continue ligado no Goiás News. Notícias para entender as próximas movimentações das autoridades e os impactos dessa decisão na vida de todos nós. Agora, respira fundo e imagine o seguinte cenário. Você está andando pelas ruas do seu bairro, cumprindo sua rotina, e sem perceber, pode estar passando ao lado de alguém que está sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Essa é a nova realidade em Goiás, onde quase 10 mil pessoas já utilizam o dispositivo. Mas será que o sistema está realmente funcionando como deveria? As autoridades afirmam que o uso das tornozeleiras representa uma solução para a superlotação dos presídios.
Mas muitos especialistas e até a população se perguntam: quem está, de fato, vigiando os vigiados? A falta de servidores para monitorar tantos dispositivos ao mesmo tempo é um problema sério. E qualquer falha no sistema pode abrir espaço para tragédias anunciadas. Isso não é apenas uma estatística fria, é uma questão que mexe com a segurança de cada um de nós. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. E não para por aí. Em vários municípios do estado, como Anápolis e Aparecida de Goiânia, surgiram casos de indivíduos que violaram o dispositivo, romperam a tornozeleira e simplesmente desapareceram do radar das autoridades. Esses episódios levantam uma preocupação gigantesca. O monitoramento eletrônico está se tornando um escudo para criminosos reincidentes? Imagine o desespero das vítimas e familiares ao saber que alguém perigoso, que deveria estar sendo controlado, consegue se libertar e voltar a circular livremente. O número de tentativas de rompimento do equipamento vem crescendo e, em muitos casos, as forças policiais só conseguem agir horas depois do alerta. Esse intervalo pode ser suficiente para que crimes sejam cometidos, deixando uma sensação de insegurança constante na população. E aqui vai uma reflexão ainda mais profunda. Será que Goiás está preparado para lidar com uma tecnologia tão delicada e complexa? Enquanto o governo acelera a instalação das tornozeleiras, falta investimento em equipes de fiscalização, em centrais de monitoramento com capacidade para atender a demanda e, principalmente, em políticas de ressocialização para evitar que os monitorados reincidam. Sem isso, a tornozeleira eletrônica pode se transformar apenas em uma ilusão de segurança, um paliativo que empurra o problema para debaixo do tapete. É um tema que não pode ser ignorado, porque estamos falando diretamente da tranquilidade das nossas famílias e do futuro da justiça no nosso estado. E para você, ouvinte que nos acompanha agora, fica a pergunta: essa estratégia é um avanço real ou uma bomba relógio prestes a explodir? Compartilhe sua opinião e continue atento, porque nos próximos dias o Goiás News Notícias vai trazer relatos inéditos sobre pessoas que vivem sob monitoramento e revelar como as autoridades pretendem corrigir as falhas desse sistema. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo nessa realidade que poucos têm coragem de encarar. Imagine o peso de saber que neste exato momento, quase 10 mil pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica estão vivendo entre nós em Goiás. Por trás desse número, existem histórias de falhas no sistema que não chegam aos grandes noticiários, mas que impactam diretamente a vida de cada cidadão. Casos de criminosos reincidentes que romperam o dispositivo e cometeram novos delitos acendem um alerta vermelho para toda a população. Será que o monitoramento eletrônico está realmente garantindo segurança ou apenas maquiando um problema muito maior? Para o ouvinte atento, essa é uma reflexão urgente. O sistema, que deveria proteger, pode estar deixando brechas que custam vidas. E aqui vai um detalhe que poucos sabem. Quando uma tornozeleira é rompida ou apresenta falha, o sinal de alerta nem sempre chega de imediato à central de monitoramento. Em algumas situações, a resposta das autoridades pode levar horas, e isso é tempo suficiente para alguém perigoso desaparecer ou até mesmo agir novamente. Esse atraso na comunicação é fruto da sobrecarga de trabalho enfrentada pelos agentes que fiscalizam os dispositivos. Em Goiás, cada policial penal pode ser responsável por acompanhar mais de 400 monitorados ao mesmo tempo, uma tarefa humanamente impossível de realizar com a precisão que a sociedade exige. É como se a cada dia aumentasse o risco de o sistema virar uma bomba relógio silenciosa. E não é só isso. Muitos especialistas alertam que a tecnologia das tornozeleiras eletrônicas, apesar de moderna, depende de fatores como sinal de GPS e cobertura de rede estável para funcionar corretamente. Em áreas rurais ou com falhas de conexão, o equipamento pode se tornar praticamente inútil, deixando brechas para violações e fugas. Para os moradores dessas regiões, o medo é constante. Afinal, como confiar em uma ferramenta que pode ser facilmente burlada com um simples bloqueio de sinal? E enquanto isso,
o número de monitorados só cresce, sem que o Estado apresente soluções claras para reforçar a fiscalização. Por isso, ouvinte, é hora de refletirmos juntos. Será que estamos diante de um avanço na segurança pública ou de uma ilusão perigosa que pode custar caro ao povo goiano? No próximo bloco, o Goiás News Notícias vai revelar detalhes inéditos sobre como funciona o monitoramento eletrônico no dia a dia e mostrar histórias impactantes de quem já conviveu de perto com os riscos desse sistema. Fique com a gente e prepare-se para descobrir o que poucos têm coragem de expor. Atenção! O que vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a segurança no estado de Goiás. Enquanto você está aí ouvindo essa notícia, existe uma realidade invisível que pode colocar em risco a tranquilidade da sua família. Quase 10 mil pessoas estão circulando nas ruas, monitoradas apenas por tornozeleiras eletrônicas. Mas a pergunta que não quer calar é até que ponto esse sistema está funcionando de verdade. E o mais preocupante, será que essas pessoas estão mesmo sendo vigiadas? Ou existe uma brecha que pode transformar esse monitoramento em uma bomba relógio prestes a explodir? Nas últimas semanas, surgiram relatos de tornozeleiras rompidas e indivíduos perigosos que conseguiram driblar o sistema, fugindo sem que as autoridades percebessem a tempo. E enquanto isso, nós, cidadãos comuns, seguimos acreditando que estamos seguros. O problema é ainda mais grave do que parece. Os agentes responsáveis pelo monitoramento chegam a cuidar de centenas de casos ao mesmo tempo, o que torna impossível uma fiscalização precisa e rápida. É como se o sistema fosse um gigante com pés de barro, pronto para desmoronar diante da menor falha. Imagine só, e se alguém perigoso já estiver rondando o seu bairro neste momento? E tem mais, em áreas rurais e regiões com sinal fraco, as tornozeleiras perdem o rastreamento, criando zonas cegas, que podem ser usadas por criminosos para se esconder ou cometer novos delitos. É um risco silencioso que a maioria da população nem imagina que existe. Agora, pare e pense comigo. Será que Goiás está realmente preparado para confiar a segurança de milhares de pessoas a um sistema tão vulnerável? O que vem a seguir pode te surpreender ainda mais. No próximo bloco, você vai conhecer relatos de famílias que viveram o terror de ver criminosos monitorados violarem o dispositivo e voltarem a agir. Fique com a gente aqui no Goiás News Notícias, porque essas revelações são simplesmente chocantes e podem abrir os seus olhos para um perigo que está mais próximo do que você imagina. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!